Tinha dia melhor para falar, 8 de abril, no canal Cigano, Dia do Povo Cigano, Dia Internacional do Povo Cigano. Toca a vinheta, vou explicar depois. Uma semana maravilhosa em homenagem ao povo cigano, que é o povo que eu trabalho. Vou explicar rapidamente. Eu sempre fui de Umbanda, certo? Sempre fui de Umbanda. Eu sou de Umbanda desde 1976, quando eu fui chamada num terreiro de um amigo meu de faculdade, que depois se tornou padrinho da minha filha. E eu fui chamada no terreiro porque a vovó Maria Conga, nesse terreiro que esse meu amigo frequentava, ela mandou me chamar porque eu estava perdendo uma filha. Eu estava grávida e eu estava perdendo essa gravidez. E ela mandou me chamar, mandou que esse rapaz falasse comigo que seria muito importante se eu ficasse com essa gravidez, segurasse essa gravidez. Aí eu achei aquilo muito estranho, mas eu, curiosa, uma boa geminiana, né? Eu fui lá. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu fui lá e eu estava realmente perdendo essa minha filha, estava aquele negócio de perde sangue e repouso, não sei o quê. E aí ela pegou, simplesmente, você vai comprar uma fita, 2 metros de fita, traz aqui que eu vou benzer essa fita, e você só vai tirar essa fita na hora que você for para a maternidade ter essa criança. Essa criança vai ser muito importante porque você tem um karma muito grande com essa criança. Então, essa criança, é preciso que você dê toda a sua orientação para ela, para limpar o karma entre vocês. E assim foi feito. E aí, eu, que sempre fui... Não era agnóstica, mas eu também não acreditava em nada, que eu era hippie, paz e amor, 1970, aquela coisa toda. E aí, eu resolvi fazer o que essa preta velha, a vovó Maria Conga, maravilhosa, me orientou. E eu tive essa criança. Hoje, essa minha filha tem 50 anos, é uma filha maravilhosa, claro, né? Não posso falar dos outros, né? Mas ela é uma filha maravilhosa e eu entendo ela muito bem, sei agora por quê. Eu fiz regressão de memória e eu entendo porque o karma, né? O nosso karma, nosso embate com uma outra, ela sempre foi o meu filho, a minha filha mais difícil de lidar, e ela hoje, até hoje ela é. E agora até ela se descobriu o TDAH, então para vocês verem como ela é levada, era uma coisa difícil. Mas, por causa dessa minha filha, eu sempre fui de Umbanda. E aí, agora, na pandemia, a minha mãe de santo morreu, e eu fiquei, poxa, se eu sempre fui de Umbanda, e agora? Como é que eu vou ficar? Se a minha mãe de santo morreu, Lia de Oxalá, maravilhosa, uns santos, um terreiro que eu trabalhei maravilhosamente, na minha vida eu trabalhei em 3 terreiros. Então, essa minha mãe de santo foi assim uma pessoa que me marcou muito, me ajudou demais. E aí, como é que eu vou ficar? Aí, o pai de santo dos meus filhos, ele falou, olha só, a senhora já trabalhou a vida toda. Então, agora, a senhora não vai entrar num centro novo para começar tudo do zero. Escolhe uma área da espiritualidade para a senhora trabalhar e vai em frente. Aí eu escolhi o povo cigano. Na minha devoção, eu sou devota de Santa Sara, e agora até de Santa Morte, Santinha, mas a minha devoção, eu nunca fui devota de santo nenhum, mas depois que eu adotei esse povo cigano para trabalhar, eu sou devota de Santa Sara e eu amo essa santinha. E aí agora, essa semana, que o povo cigano
delega a Santa Sara, ela é a santa do povo cigano, então ela está em primeiro lugar para o povo cigano, porque o povo cigano ele adota o santo que ele é devoto e mais o santo do lugar onde ele mora. Então os ciganos do Brasil são devotos de Santa Sara e de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida maravilhosa. Duas Oxum maravilhosas, certo? Então, que essa semana maravilhosa, que o povo cigano possa dar bastante luz na caminhada de vocês. Como é um povo nômade, um povo sofrido, que sempre foi discriminado, sempre foi, não foi levado em conta. Morreu mais ciganos no Holocausto do que judeus. Mas isso não é falado. E até hoje, eles vivem no mundo inteiro sendo perseguidos. Tudo que é ruim é delegado a ele. Então, é por isso que eu peguei a causa do povo cigano, trabalho com eles com o maior orgulho. Tenho um casal de ciganos maravilhosos, minha cigana Carmelina e meu ciganinho gostoso, lindo. E eu tenho uma influência, uma proteção muito grande deles e sou muito grata a tudo que eles proporcionam na minha vida. E agora vamos a ela? Maravilhosa? Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus. Que tu me concedas sorte, saúde e abençoe toda a humanidade. Toda a humanidade. Ainda mais ela, como neta de Jesus, filha de Efraim, que é filho de Maria Madalena e Jesus, que ela abençoe toda a humanidade. Toda. Que assim seja. Semana de 12 a 18. Já sabe, né? Em homenagem ao povo cigano, né? Que é a semana deles, né? Você vai escolher entre a lua de selenita, lua de selenita, ou estrela de selenita, lá do Marrocos, ok? Tá aqui. Vou botar até aqui. Lua, estrela, Oxo. E o conselho vai ser num baralho que eu há muito tempo não uso, que é do conselho e baralho do panteão hindu, do hinduísmo. 3 cartas do Oxo. 3 cartas do Oxo para a lua, para quem vai escolher a lua, e 3 cartas para quem vai escolher a estrela. Vamos começar por onde? Pelas damas, né? Primeiro, Carmelina aqui. Vamos lá, o Oxo, o que o Oxo vai falar para quem escolheu a estrela? Estrela selenita. Então, vamos lá. Momento da colheita, inocência e apego ao passado. Então, óbvio, essa pessoa está apegada ao passado. Então, tá ou vivenciando, é o 5 de copas, tá no maior conflito, preocupado com o passado ou coisas, as pessoas, vamos dizer, isso é da Matrix, a pessoa fica sempre pensando nos negativos que ocorreram. Não estou tirando, porque o primeiro ouvido é o meu. O primeiro ouvido é o meu. A negatividade, ela é tão forte no nosso sistema, na nossa vida, que você, quando lembra de alguma coisa do passado, você só lembra os negativos. Você não lembra aquela viagem que você fez a Lençóis Maranhenses? Ai, quando eu fui ao Marrocos, quando eu fui ao Egito, quando eu fui ao México. Você até lembra, mas você lembra sempre as coisas negativas que aconteceram. Então, é isso aqui, ó, apego ao passado. A pessoa fica tanto vendo as coisas negativas que aconteceram do passado que esquece das coisas boas. Quantas coisas boas houve no passado? Desde você criança até os dias de hoje. E aí, ó, estamos no momento da colheita, que é o 9 de ouros. O momento da colheita. Você trabalhou, seja para o bem ou para o mal, agora você vai colher. Mas a inocência, que é o sol, vai clarificar a tua vida, ou já está clarificando a situação ou as situações que você está passando. Então, isso é muito bom. Excelente. Então, tá aqui. Deixar a cartinha. Vamos começar pelo baralho cigano, esmeralda.
Semana de 12 a 18. Baralho cigano. É o mensageiro, a mulher, a torre, o navio, a cruz, a cobra e a chave. Então vamos lá. Como tem a mulher, ótimo, já facilitou. Então é a consulente ou quem você pensou, tá, meu consulente? Quem você pensou. Pode ser a mulher, pode ser um homem também, de alma feminina também, tanto faz. Só que as novidades estão chegando para essa mulher, certo? Novidades. E são rápidas, imediatas, para ontem. Estão chegando as novidades para essa mulher. Só que essa mulher, ela estava onde? Na torre. Sozinha, afastada, às vezes até se sentindo destruída, às vezes até se sentindo em dúvida de situações que passaram por ela sem explicação. Por isso que tem a carta das mágoas e tristezas, desgastes. Ela vai ser vencedora, mas essa mulher passou por bons pedaços difíceis. Momentos que ela duvidou, teve diferença na sua fé, teve reconstituição da sua fé, porque ela achou, pô, será que só comigo que acontece isso? Ou será que essa situação vai se repetir? Ou será que essa situação não tem saída? Mas tem saída. A chave é a saída, é a solução. Solução para situações descontentes, situações que não foram boas, situações que não tiveram esclarecimento, tudo isso tem solução, certo? Então, está chegando ao fim esse período de discórdia, de desgaste, de aborrecimento, de mágoa, tristeza. Ela vai sair com certeza, saindo com certeza dessa situação de destruição. Beleza? Que maravilha! Vamos lá, baralho de Dona Maria Padilha. O que vai dizer aqui? Poxa, boas notícias, mudança de vida, as traições, alegrias e comemoração, notícias de lugares distantes, justiça e equilíbrio e caminhos abertos. Maravilha, confirma. Então, eu não disse que iam chegar notícias imediatas? Boas notícias. Essa mulher vai ter a vida mudada, certo? A vida mudada. Eu não disse que ela estava na torre, escondida, ou fechada, ou sozinha. Então, vai ter mudanças para essa mulher por causa dessas traições. Mas ela fique calma e tranquila, esperançosa, porque essas novidades são alegres, são positivas, são necessárias, e elas vêm de caminhos distantes. Caminhos distantes trazendo notícias alegres e positivas para esta mulher, que vai trazer para ela o quê? Justiça e equilíbrio. Quer dizer, é sinal de que vai ter um esclarecimento. Vai ter esclarecimento dessa situação que ela passou. Essa justiça, esse equilíbrio emocional, talvez seja uma cura. Porque, às vezes, a pessoa passou por situações do passado que não estava entendendo. E agora, quando passar a entender, aí a pessoa se cura, se equilibra emocionalmente. Caminhos abertos. É a solução que eu falei da chave. Então, tem caminhos abertos para essa mulher, para você ou para quem você pensou, meu consulente. Tem caminhos abertos. Quer dizer, a situação difícil que essa mulher passou está chegando ao fim. Beleza pura? Vamos ao tarô mitológico agora? Opa! A sacerdotisa, os enamorados, o imperador, o sol, a estrela, a imperatriz e a temperança. Perfeito. Confirmando com certeza as cartas. Então vamos lá, não comecei por aqui, Então essa mulher, tem mudanças para esta mulher em relação a um relacionamento. Os enamorados é um relacionamento. Tem mudanças para ela. E ainda mais que apareceu o imperador aqui. Esse imperador, ele traiu a confiança dessa mulher. Traição não quer dizer que seja de homem ou de mulher, não. A traição pode ser, você confiava naquela pessoa para uma coisa e a pessoa chegou
e botou a boca no trombone, a pessoa não fez aquilo que tinha combinado com você, ou então agiu diferente daquilo, na hora te negou alguma coisa, ou então a pessoa você estava contando que aquela pessoa ia te dar a mão, te ajudar, ou fazer alguma coisa que te favorecesse, a pessoa não fez. Ou então a pessoa esperou um tempão essa pessoa tomar uma decisão e a pessoa tomou uma decisão completamente errada ou diferente. Tudo isso pode ser essa traição. Então, ó, tem esclarecimento e mudanças para esta mulher em relação a um homem que a traiu ou que teve uma traição. Esse homem também está na torre, sozinho, mas tem esclarecimentos. Esclarecimentos, notícias boas, positivas, chegando através de esclarecimento. Quer dizer, é sinal de que vai ter uma conversa ou um telefonema, alguma coisa vai acontecer para essas duas pessoas se entenderem. Isso está havendo o quê? Uma cura. A estrela e a temperança são duas cartas da espiritualidade dizendo que tem cura para esta mulher, a imperatriz. A mulher maravilhosa, uma das melhores cartas do tarô, junto com o Sol, é uma das melhores cartas do tarô. Essa mulher é aquela mulher poderosa que sabe o que quer, da onde veio para onde vai. Maravilhosa. Então, ela tendo proteção espiritual de duas cartas da espiritualidade, a estrela e a temperança, ladeando esta mulher, mostrando que vai ser feita justiça para ela, através de notícias de lugares distantes, ou uma pessoa que está distante, e os caminhos serão abertos para ela, ou já estão abertos para ela. Por isso que chega essas boas notícias aqui, chegando para ela. Essa pessoa, esse homem, ele vem mudado, porque não é possível que depois dessa situação, desse afastamento, senão é que eles estão afastados, porque vem notícias de lugares distantes, ou ele está distante ou ela está distante. Pode estar distante fisicamente, como pode estar distante emocionalmente, certo? Mas existe amor, porque o Sol está no meio do baralho, no meio da jogada. O Sol é sentimentos sinceros, puros. Então é sinal de que esse relacionamento deve ser um relacionamento kármico, que vem de outras encarnações. Então, esse homem e essa mulher, um e o outro têm sentimentos puros. Eles estão se esclarecendo. Há uma cura emocional, duas cartas do emocional, equilíbrio emocional através da justiça. Duas cartas do emocional. Tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Vamos ver qual é o conselho que o baralho hindu vai dar para este casal. Vamos ver qual é o conselho que vai ser dado para eles e qual é, além do povo cigano, qual é a deidade do pavilhão hindu que esse casal vai ter proteção. Então, aqui é a deidade, aqui é o conselho. Vamos ver o conselho primeiro. Tome essa resolução tão postergada, para de pensar e faça o que o seu coração está pedindo. Anime-se a viver. Olha que delícia, que maravilha. Tá vendo? E essa situação foi postergada há muito tempo. Quer dizer, um ou outro, por causa de orgulho, ou por causa de interferência de outras pessoas, ou interferência até de magia, pode ser, a pessoa postergou essa conversa, esse diálogo, essa informação, ou chegar um para o outro para conversar, para resolver. Tome essa resolução postergada. Pare de pensar e faça o que o seu coração está pedindo. Que as pessoas não usam o coração. As pessoas querem usar só a razão. A melhor fórmula não é usar nenhum nem outro. É você ter equilíbrio entre a razão e a emoção. Qual é a entidade que possa ajudar? Saravati. Olha que maravilha. A deusa do conhecimento do pavilhão hindu. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Que beleza. Gente, que delícia. Então, vamos lá. Domingo, esse casal, né, ou essa mulher, ou esse homem separado, eles estão sozinhos ainda. Ou então, de repente, vai ter uma surpresa. Essas notícias vão chegar
pode ser até no domingo, que eles, um ou outro, resolva sair do ostracismo e falar. Na segunda-feira, há uma dúvida, mas mesmo assim, já nota mudança nas duas pessoas. Na terça-feira, o homem resolve sair do ostracismo e vai se comunicar, ou vai se apresentar, ou vai conversar alguma coisa. Quarta-feira é dia de pura alegria, de esclarecimento, sentimento sincero, das coisas se movimentando. Na quinta-feira, as notícias vão se firmando em relação à justiça. Na sexta-feira, essa pessoa está em equilíbrio total com esta mulher, ou essa mulher está em equilíbrio total, usando toda a sua sabedoria. E no sábado é para correr para um abraço. Caminhos abertos. Caminhos abertos através de lugares distantes ou não, a solução chegou e pelo menos há um impulso, uma sensação de liberdade, de começar de novo. De começar de novo. Gente, que delícia! Maravilhoso! Show de bola! Olha só que as entidades, não só do baralho cigano, do meu povo cigano, a Dona Maria Padilha, como o tarô, né? O tarô mitológico, é da proteção dos guias mitológicos, que tenha sido confirmando o Osho, confirmando as orientações do Osho, que tenha sido de total esclarecimento para vocês, que escolheram a minha cigana maravilhosa e a estrela de selenita do Marrocos. Vamos para o segundo montinho? Vamos? Então vamos lá. Vamos ao Osho, para quem escolheu a lua de selenita e o menino, meu Juan, tá? Meu Juan. Vamos lá. Silêncio, a cura e política. Nossa, excelente. O que é o silêncio? O silêncio é a lua, certo? Que está mostrando que essa pessoa está totalmente em silêncio. Essa pessoa é uma pessoa que está apaixonada, mas que está em silêncio porque não quer dar o braço a torcer, ou que prefere essa situação, ou não quer tomar uma decisão. Então é preferível viver no sonho, no fetiche, sonhando uma situação, mas postergando e não tomando uma decisão. Mas essa pessoa está sendo curada. A cura. Então esse período não foi em vão. É um período de afastamento ou não, mas é um período que a pessoa está sendo curada. Sabe lá se a pessoa tem feridas profundas de outros relacionamentos? E essa pessoa está fingindo. Está fingindo, está mostrando para todo mundo que é política. Está fingindo, está mostrando para todo mundo que está muito bem. Mas no fundo, não está bem. No fundo, está triste, está chateado, desgastado, sofrido e era para não adiar mais e agir. Mas sabe como é que é? Cada um, né? Então, é isso que as entidades estão mostrando aqui e o que o baralho já mostrou ali. É um período de cura. Se essa pessoa não aprender agora, não vai ser feliz. Vai a vida inteira postergando uma situação e viver eternamente na infelicidade. Baralho cigano, vamos nós. Vamos ver, semana de 12 a 18, semana maravilhosa do povo cigano. E vamos de 2, 4, 6, 7. Vamos ver o que é que o baralho cigano vai falar para esta pessoa que escolheu a lua de selenita. E agora que eu vi, hein? A lua foi a primeira carta que saiu, ó. A pessoa escolheu muito bem, ó. Lua, lua. Então, você vê, já tem uma ligação fortíssima nessa situação. O espelho, a montanha, os ratos, o cigano, o perfume, a mulher e o ramalhete. Excelente. Ó, já mostrou que é um casal. O homem e a mulher. Tá aqui. Eles têm uma ligação fortíssima. Eles têm uma ligação com o perfume. Eles têm uma ligação, vamos dizer, espiritual muito grande.
Uma ligação, talvez sejam de vidas passadas, de situações, de encarnações passadas. Tem uma ligação muito grande. Um pensa o que o outro pensa, um sente o que o outro sente. Há mérito nessa relação, mas a coisa está parada ou está morosa, porque é Nanã é o 9, o ramalhete. Quer dizer, eles têm virtudes, têm ligação e é mérito deles estarem juntos. Mas tem alguma situação que está parada e que não está andando, ou andando muito devagar. Por quê? Do lado do homem tem um grande desgaste. Então esse homem deve estar passando por alguma situação muito negativa na vida dele lá. Não tem nada a ver com a moça. A vida dele, sabe lá, profissional, pessoal, sei lá. O bicho tá pegando lá para essa pessoa ou já pegou. Então é por isso que ele está muito mal, muito. Enfrentando o quê? Grandes dificuldades. Pode ser de dinheiro, pode ser profissional, pode ser de saúde, pode ser doença, pode ser familiar. Grandes dificuldades. Mas é bom, porque ele está se espelhando. Se espelhando. Isso é ótimo, a pessoa está olhando dentro. Por quê? Aquilo que incomoda a gente no outro, a gente está se incomodando para o outro. Aquilo que a gente está se incomodando no outro é o que está dentro de nós. Quando você sente que uma pessoa incomoda você muito, aquilo está dentro de você. É para você olhar para dentro de você, para você ver como que você vai resolver aquilo. Como que aquilo ali vai ser resolvido, amansado, preparado. E às vezes, gente, tem certas coisas que você tem que esperar o outro amadurecer. Aquilo que é seu é fácil. Você descobriu que você tem uma resistência, uma irritação a uma determinada coisa, trabalhe aquilo em você. Porque só você pode mudar você. Só você pode olhar para dentro de você. Porque o outro tem o tempo dele. Não é no tempo que você quer. Às vezes marido, mulher, parceiro, parceira, filho, a gente fala um monte de coisa para filho. Eles cumprem ou eles seguem? Nem sempre. Nem sempre. Porque eles também têm o raciocínio deles, eles também têm o karma deles. Cada um tem seu karma para passar. As pessoas pensam que eu vou proteger meu filho para ele não ir aqui, para ele não isso, para ele não fazer aquilo. Isso é péssimo. É péssimo você proteger o filho demais. Porque aí ele não ganha experiência, ele não ganha maturidade, ele não evolui, ele não cresce. E ele precisa crescer sozinho, com os pezinhos dele, para amanhã ele tomar as decisões dele sozinho. Certo? Então, para de ter expectativa em relação ao outro. A expectativa tem que ser só em relação a você. Você só responde por você. O outro é o outro. Seja quem for. O outro é o outro. E às vezes numa relação é preciso você mudar primeiro do que esperar que o outro mude. O outro vai mudar quando? No fim da vida, né? Ou então vai separar e ele vai mudar quando você tiver, que às vezes é necessário, né? Você separar, sair de uma relação tóxica, que o cara quer que você pense assim, que você pense assado, que você faça isso, que você faça aquilo. Certo? E isso não é só para vocês, não. Não é só para vocês. É para todo mundo. Olha, eu sempre conto casos meus, porque eu contar o caso dos outros, eu não sei se aquilo é certo ou que é verdade ou não. Mas eu fui casada há 28 anos, e o meu marido era aquele homem militar que era tudo sob o controle dele, era o que ele queria, que tinha que ser feito. E eu, apaixonada, casada, com filho, me submetia. Como muitas mulheres se submeteram na minha época. Hoje em dia a mulher está esperta, viva, não se submete a qualquer coisa, não. Então ele não gostava de roxo. E eu amo roxo. Então quando eu comprava coisa roxa, ele dizia, comigo não vai sair com essa roupa. Comigo não vai assim, comigo não sei o que. E eu babaca, né? Eu me admitia. Se eu tivesse que sair com ele, eu não botava aquela roupa roxa. Só que eu amava roxo, lilás, que eu amo até hoje. Como eu amo Nanã, que é roxo. Gente, quando eu me separei, sabe que eu me separei dele. Quando eu me separei, sabe o que eu fiz? Eu pintei meu quarto de roxo. Eu passei uma semana andando de roxo. Uma semana andando de roxo, porque tudo que eu tinha de roxo eu botei pra fora.
Mas eu tinha que ter tido essa coragem antes de eu me separar, para que ele não soubesse que ele me dominava. Ele não tinha que ter que me dominado. Então, aí, a partir desse momento, aí é que eu digo, aí fica ferida. Aí fica uma ferida. Você fica assim, pô, amanhã vou arranjar um cara e o cara vai querer que fazer o que o meu marido fazia? Ah, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Será que eu vou arrumar uma pessoa que vai querer isso, ou que vai querer aquilo, ou que vai fazer isso e eu vou ser infeliz? Então, é por isso que cria-se as feridas, as mágoas, que aí a pessoa fica com medo de fazer uma nova tentativa e aí passar por essa situação de novo. Então, por isso que mulheres que tiveram excelentes maridos ou péssimos maridos não querem tentar de novo, certo? Só que ninguém é igual. E ainda, se você já despertou, se você sabe agora o que você quer e o que você não quer, você já bota o pé em cima da mesa numa relação. Você bota o pé em cima, não quero isso, não quero aquilo, é assim ou assado. Aceita se quiser. Aceita se quiser. Ok? Vamos voltar para o jogo. Dona Rosa Caveira. Vamos lá. Casamento feliz, vitória, notícias distantes, boas notícias, grande amor, vice-teimosia, pessoa intermediária. Então, vamos lá. Então, esse casal, pelo mínimo, pelo jeito, ele está afastado. Esse casal tem um grande amor, tá aqui, ó, grande amor. Existe um grande amor. Só que um ou outro tem vícios e teimosia, ou então é um orgulho que não deixa essa pessoa ir até o outro, certo? Porque essa pessoa sofre influências de pessoas intermediárias. Sabe lá se tem um pai, uma mãe, um amigo, um companheiro, ou sei lá, que aqui fica ti. Ah, não faz isso, você vai dar um esmurro na água, olha a sua ferida, olha isso, olha aquilo, sabe-se lá? Então, esta pessoa, além de ser uma pessoa teimosa, uma pessoa orgulhosa, tem uma pessoa intermediária atrapalhando essa relação. Então, enquanto essa pessoa não descobrir isso, não vai se livrar dessa situação. Mas é um grande amor, e esse grande amor tem notícias distantes, boas notícias vindo de lugares distantes, notícias vitoriosas, é vitória para esse casal, e vai ter até uma união feliz, certo? Então, se esse homem estava desgastado, vai ter vitória para ele, ele vai se manifestar, mandando notícias de lugares distantes, e desejando fazer a coisa certa até ter uma união ou um casamento feliz. Excelente, excelente. Vamos ao tarô das bruxas? A lua, olha a lua de novo, hein? A lua para esse casal tá demais. A estrela, o imperador, olha ele aí. O sol, o carro, o enforcado, a roda. Maravilhoso. Então, deixa eu ler primeiro o tarô, depois eu junto com as outras cartas. Então, vamos lá. O imperador está aqui. É esse homem daqui, certo? Então, o imperador, eu não falei que esse casal tinha sentimento sincero? O sol. O sol, com boas notícias, um homem. Então, esse homem tem sentimento puro, tem sentimento sincero, é uma pessoa alegre, é uma pessoa espontânea, mas é uma pessoa que está passando por uma situação muito delicada, muito delicada. Então, como ele está passando por uma situação delicada que não corresponde a esta mulher, deve ser na vida dele profissional, familiar, sei lá o quê, como ele está passando por essa situação, ele fica o quê? Só mentalizando. Ele fica fantasiando a lua. Ele fica fantasiando duas luas no mesmo jogo. Então, ele fica fantasiando, imaginando como seria. Só que ele fica contido num sofrimento. Ele se sabota. Ele se sabota. Naturalmente, com medo dessa pessoa intermediária que tenta comandar ele. Pode ser filho, irmão, parceiro, sei lá o quê, amigo. Como essa pessoa tenta sabotar, ele fica sem força e coragem para tomar uma decisão para ele ser feliz.
Então, ele tem o sol como garantia, ele está se esclarecendo, ele está se clarificando, ele tem a estrela para curar as feridas dele do passado e ele vai se movimentar. Porque o carro e a roda não vai dar para ninguém. Ele vai sair dessa situação. Enforcado ou não, com dificuldade ou não, ele vai sair dessa situação. Duas cartas de movimento que não permite duvidar. A roda e o carro. Então, ele vai tomar a direção, ele vai sair, ele vai se manifestar. Então, é ele que vai dar essas notícias aqui, ó, distante, ó. Notícias por caminho distante, que são boas notícias, notícias de vitória. É ele, o imperador, que vai fazer isso. E ele, por quê? Ele se conscientizou através do sol de que ele quer ter uma união estável, quer uma situação comprometedora, quer uma coisa firme, ele quer uma segurança nesse relacionamento. Ele não vai ficar só de bobeira ou de falou, de pulando aqui ou pulando ali. Então agora ele está decidido, só que ele está sacrificado, enforcado, cheio de dificuldades. Pode ser de toda a ordem, ele está com muita dificuldade. Então, mas isso também é bom, porque quando a pessoa está com muita dificuldade, quando você está na crise, é que você cria. Quando você está na crise, é o momento que você mais tem ajuda da espiritualidade. E a maior ajuda da espiritualidade está aqui, que é o Sol Oxalá. Uma das cartas mais fortes do tarô. Esse é o mundo. Então, é sinal de que ele está tendo toda a ajuda possível. A estrela está dizendo que ele está se curando de traumas emocionais. Pode ser até traumas da infância dele, que vem trazendo até agora. E ele vai se movimentar e vai sair em seguida dessa situação. E ele vai se libertar desse vício e teimosia para seguir adiante. Então, ó, a carta da cura confirma a estrela. A carta da política mostra que ele está fingindo, mostrando, deve ser um piadista, um humorista, está mostrando que está tudo bem, mas no fundo não está. Está sofrido, acanhado, chateado, a lua, sacrificado junto com o enforcado. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver qual é a deidade do panteão hindu que pode estar ajudando essa pessoa e qual é o conselho para ela. Vamos lá. A deidade Sati. Sati é a deusa da beleza. Então, essa beleza ela pode ser interior. Então, é por isso que esse homem, passando por todas essas dificuldades, ele vem lindo, belo por dentro. Porque ele vem trabalhado, ele vem mudado. Qual o conselho para esse casal? Ou para este homem? Decida-se a ser feliz. Nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Tenha. Olha aí que coisa mais linda. Siga seu coração, meu querido. Siga seu coração. Vá em frente. Você já foi racional o tempo todo. Agora, o equilíbrio é através da sua intuição. Use a sua intuição, use o seu coração e vá em frente nessa situação. Ok? Então, vamos lá. Domingo, as coisas, ele fantasiando, pensando que pode ser uma situação firme, um casamento feliz, uma situação harmoniosa. Na segunda-feira, a espiritualidade trabalhando, dando vitória a ele em cima das dificuldades. Na terça-feira, esse imperador resolve ou pegar o telefone ou ir até a pessoa, sei lá. Ele, por notícias distantes, ele resolve sair desse sufoco. O sol vai dizer que ele vai se esclarecer, ele vai sim dar boas notícias de tomar uma decisão, que é o carro indo para um grande amor nessa ligação que ele tem com esta mulher. É uma mulher que ficou o tempo todo afastada, sacrificada também,
e que ele mostrou que o orgulho, a não querer dar o braço a torcer, não querer ir até essa pessoa, agora vai ser feito isso, que a roda é movimento. Movimento e também afastamento dessa pessoa intermediária. Finalmente ele vai conseguir se afastar dessa pessoa intermediária que vem atrapalhando, deixando ele numa situação infeliz, para que ele possa colher os louros, que aqui é os louros de Nanã, que é o ramalhete, que é o mérito dele e talvez dessa mulher também, a quem ele está ligado. Excelente! Uma excelente semana, tá, meu consulente? Uma excelente semana do povo cigano, que o povo cigano possa estar na sua proteção, os seus ciganos, além do povo cigano, os seus ciganos na sua proteção, que a dona Rosa Caveira aqui, que jogou aqui para você, que também possa estar na sua proteção, que a minha cigana e o meu cigano, que o Oxo, os cristais, todos possam estar na proteção de vocês e que a semana que vem estamos aqui unidos, semana que vem, né? De 12 a 18 estamos aqui de novo. Fiquem com Deus. Até semana que vem.